Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h37. Bom dia para você. Está no ar o nosso Jornal Verde Vale. Hoje é dia 27 de julho de 2023. Hoje é quinta-feira. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo que a partir de agora se liga aqui na 103,7. Hoje, quinta-feira, a semana chegando ao fim. E aqui você fica sempre muito bem informado. Vamos conferir agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Bolsa Família poderá ser pago com Real Digital. Idoso é preso transportando mais de 1 tonelada de maconha na BR-364 em Jataí. Adolescente morre afogado em lago artificial em Morrinhos. Temperatura em Goiás pode chegar a 37 graus nessa quinta-feira, o que diz previsão. Nota de crédito do país pressiona Banco Central a reduzir Selic. Nota fiscal goiana sorteia R$200 mil em prêmios nessa quinta-feira. Estas e outras informações agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h38, 6h38. Mais uma vez, bom dia para você. Benefícios sociais e trabalhistas poderão ser pagos no futuro por meio do Real Digital, disse ontem a presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Rita Serrano. O Real Digital é a criptomoeda oficial desenvolvida por empresas autorizadas pelo Banco Central. O banco lançou um consórcio para elaborar produtos e soluções que poderão ser usadas no sistema. Dá para pensar em pagar benefícios sociais e trabalhistas com a moeda tokenizada, moeda convertida em ativos digitais no futuro, é o que afirmou Serrano. Segundo ela, o banco pretende aproveitar o Real Digital para mesclar a digitalização financeira e a inclusão social. A Caixa está em 99% dos municípios brasileiros e tem 155 milhões de clientes. É um grande celeiro para testar soluções, é o que acrescentou a presidenta. Nesta quarta-feira, a Caixa lançou um consórcio com a bandeira de cartões de crédito Elo e a Microsoft para o projeto piloto do Real Digital. Embora a Caixa pudesse desenvolver o projeto sozinha, isso levaria mais tempo, disse o vice-presidente de finanças do banco, Marcos Brasiliano Rosa. Segundo ele, a Elo vai permitir o desenvolvimento de opções de criptoativos com pagamento em parcelas, como ocorre com a fatura do cartão de crédito. E a Microsoft vai entrar com a experiência tecnológica, ajudando a acelerar a implementação da criptomoeda oficial. Agora 6h39. Nota de crédito do país pressiona o Banco Central a reduzir a Selic. Quem traz essa informação é Alain Barbosa. Controlada, dólar em queda e aprovação do arcabouço fiscal no Congresso. E nesta quarta-feira, a elevação da nota de crédito do Brasil por uma das principais agências de classificação de risco do mundo, a Fitch. O Brasil saiu de BB- para BB, o que significa que o país, mesmo que ainda na categoria de especulação, está mais confiável para os investidores. O indicador leva em conta fatores políticos e econômicos e vai de A para países de baixo risco até D para países com alto risco de inadimplência. Para o economista da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi, a melhoria no indicador pressiona ainda mais o Banco Central a reduzir a taxa Selic, atualmente em 13,75%. Há muitos meses o Banco Central já poderia ter diminuído a taxa de juros, né? Essa é mais uma informação que se junta e que é também mais um fato positivo que contribuiria para o Banco Central diminuir a taxa de juros, né? Mas já aconteceu tanta coisa positiva e o Banco Central não diminuiu, que a gente não pode dizer que com essa ele vai diminuir, né? Mas é mais um fator que deveria estar ajudando nessa direção. A questão é que, com a taxa de juros alta, o Brasil não vai atrair investimentos que façam o país crescer e gerar empregos. Pelo contrário, vai chamar o capital especulativo, ou seja, aplicações apenas para ganhar dinheiro.
uma nota tão boa dessa, né, tá certo? De novo, com uma taxa de juros tão alta como essa, vai virar um paraíso para os aplicadores aqui. Quem está trabalhando lá nos centros financeiros da Europa, dos Estados Unidos, está falando, tem um país seguro lá que tem uma nota, uma classificação razoável de risco e paga uma taxa de juros muito alta, eu vou colocar meu dinheiro lá. Para sair da categoria de especulação e entrar no grau de investimento de qualidade média, o Brasil ainda precisa dar 2 saltos na avaliação da Fitch e também da Moody's, que coloca o Brasil no mesmo patamar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42 agora. Mais de 60 famílias do residencial Hebron Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, denunciam que o advogado teria prometido entrar na justiça para pedir a redução de parcelas do financiamento de lotes imóveis, mas não teria seguido com o processo, o que acarretou diversos prejuízos para eles. Daliana, alguns moradores já receberam inclusive a ordem de despejo devido à dívida que contraíram diante a imobiliária. A Ordem dos Advogados do Brasil, AB, apura o caso. A reportagem tentou contato com esse advogado, Douglas Magalhães de Almeida Lima, denunciado pelos moradores por telefone e e-mail, mas não teve retorno até a última atualização da reportagem. Mesmo com o contato com imobiliárias, eles afirmam que o aumento foi baseado pelo Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, que é conhecido como a inflação do aluguel. 6h43. Registro de casos de racismo e injúria racial vem aumentando no estado. Saiba como denunciar os crimes nessa matéria de Jaqueline Moura. A notícia preocupa. Os casos de racismo mais do que triplicaram no último ano em Goiás. O estado registrou 51 casos de racismo em 2021 e 179 registros em 2022. Os casos de injúria racial também tiveram um aumento de cerca de 48%, com 576 casos em 2021 e 865 em 2022. Primeiramente, que eu atribuo é a educação, é a conscientização das pessoas que o tema de racismo é prioritário, deve ser debatido e o racismo deve ser combatido. À medida que as pessoas se conscientizam e tomam ali proporção dos direitos que possuem, a comunidade ela se empodera para procurar a delegacia e denunciar os casos. Ainda segundo a delegada do grupo especializado no atendimento às vítimas de crimes raciais, é importante saber identificar os crimes. A gente pede inicialmente provas testemunhais, pessoas que presenciaram aquele comportamento. Pode ser também, por exemplo, quando o racismo é feito na internet, prints da conversa, prints das redes sociais, certo? Quando é feito num local público que tem a câmera de segurança, a gente colhe imagem das câmeras de segurança, analisa. Então, são vários tipos probatórios que pode chegar à prova do racismo. Segundo o relatório do grupo especializado, o aumento das denúncias nos casos de racismo está relacionado à falta de conhecimento sobre o assunto e empoderamento da comunidade. As denúncias podem ser feitas através do 197 ou em qualquer delegacia. As pessoas têm que vir à delegacia, têm que denunciar, a polícia dá uma resposta efetiva, o Ministério Público, o Judiciário, para que mais pessoas venham, registrem e haja uma mudança cultural. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45 agora. E o São Paulo está perto de fechar a contratação do meia colombiano James Rodrigues. O clube avançou nas negociações durante a noite de ontem e deve acertar um contrato de 2 anos e meio com o jogador. O tricolor espera fechar a contratação de James Rodrigues ainda nesta quinta-feira. Caso seja regularizado até o dia 8 de agosto, ele pode ser inscrito para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no dia 16 no Morumbi. E o Flamengo venceu o Grêmio na Arena e largou na frente na Copa do Brasil. A matéria é com Daniela Esperon. O Flamengo deu um passo importante rumo ao bicampeonato da Copa do Brasil. O rubro-negro venceu o Grêmio por 2-0 dentro da Arena em Porto Alegre, em duelo válido pela semifinal da competição. Os gols foram marcados por Gabigol, que inclusive ainda perdeu um pênalti, e Thiago Maia. Para completar a noite não muito feliz do tricolor,
O zagueiro Kahneman foi expulso no segundo tempo e desfalca o time para o jogo de volta. Thiago Maia, autor do segundo gol rubro-negro, falou da importância desse resultado. Graças a Deus aí a gente saiu com um bom resultado, lógico que não tem nada a ganho. A gente sabia da dificuldade que ia ter aqui, até mais pelo campo também, não tá nada bom, mas a gente respeitou o time do Grêmio. Mas é isso, agora é descansar que tem sábado tem mais. Com o resultado, o rubro-negro pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta no Maracanã, que ainda assim avança para enfrentar Corinthians ou São Paulo na grande final. O confronto decisivo será no dia 16 de agosto. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil. Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 6h47. A quarta-feira chegou ao final, com preços futuros do milho contabilizando mais um dia de movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações recuaram até 1,4% e flutuaram na faixa de R$ 56,67 e R$ 68. O vencimento de setembro 23 foi cotado a R$ 56,67, uma baixa de 1,19%. Novembro 23 valeu R$ 60,60, com perda de 1,30%. Janeiro 24 foi negociado por R$ 64,11. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. A Petrobras bateu um novo recorde trimestral de produção na bacia do pré-sal de abril a junho, chegando a 2 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Os números constam no relatório de produção e vendas referente ao segundo trimestre deste ano, divulgado na noite de ontem. O volume representa 78% da produção total da companhia e supera o recorde anterior a 2,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia, registrado no primeiro trimestre de 2023. A produção média de óleo líquido de gás natural e gás natural registrou uma leve redução de 1,5% no trimestre, se comparada com o trimestre anterior, alcançando 2,64 milhões de barris de óleo equivalente por dia. A petroleira informa que a queda ocorreu principalmente por conta de paradas e manutenções, além de declínio natural de campos maduros e de desinvestimentos. E o Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 11 de agosto o julgamento da liminar na qual o ministro Alexandre de Moraes determinou o prazo de 120 dias para o governo federal apresentar um plano nacional para a população em situação de rua. O caso será julgado pelo plenário virtual, modalidade em qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. Os ministros vão decidir se referendam a decisão de Moraes. A decisão do ministro foi motivada por uma ação protocolada no Supremo pelos partidos PSOL e Rede Sustentabilidade e também pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Os autores da ação alegaram omissão do Executivo e Legislativo ao longo do tempo na implementação de políticas para quem vive nas ruas do país, previstas em um decreto presidencial de 2009. Na mesma decisão, Moraes determinou que estados e municípios não podem realizar obras com arquitetura hostil à população de rua, nem fazer o recolhimento forçado de pertences pessoais e remoção compulsória de pessoas. 7h03. Dia do motociclista. A fiscalização é crucial para reduzir as mortes. Quem traz esses detalhes é Alexandre Figueiredo. Nesta quinta-feira comemora-se no Brasil o Dia do Motociclista. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, a Abramoto, pelo menos 30 milhões de brasileiros fazem parte desta população, entre trabalhadores, pilotos profissionais, entusiastas do motocross e amantes das estradas. Se por um lado a paixão sob duas rodas vem crescendo, o trânsito brasileiro tem tido uma relação conflituosa com esses motoristas. Em maio deste ano, o Ministério da Saúde divulgou que a internação de motociclistas cresceu 55% em 10 anos, considerados apenas dados do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para o presidente do Conselho Administrativo do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito, Davi Duarte Lima, faltam ações mais efetivas para fiscalizar a violência do trânsito brasileiro. Pouco tem sido feito. Quando a gente olha para a situação atual, a gente vê que quase metade das mortes no trânsito são de motociclistas. E 78% das pessoas que ficam com lesões irreversíveis, vítimas de colisões no trânsito, são também motociclistas. Que o poder público, tanto no nível federal quanto
no nível dos estados ou municípios, tudo que tem sido feito fica muito aquém das nossas reais necessidades. O levantamento, que compreende números de 2011 a 2021, mostra também que mais de 49% das mortes ocorreram em vias públicas. Além disso, o Ministério da Saúde estima que só em 2021 as hospitalizações com motociclistas custaram 167 milhões de reais ao Estado brasileiro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h05. Um idoso de 73 anos foi preso transportando mais de 1 tonelada de maconha na BR-364 em Jataí. O flagrante aconteceu na última segunda-feira e foi divulgado nesta quarta pela Polícia Rodoviária Federal. O flagrante ocorreu quando agentes da corporação pararam um caminhão que saiu de Campo Grande com destino a Goiânia. Após consultar a documentação e a nota fiscal da carga transportada, os policiais ficaram surpresos com o valor da mercadoria levada. O homem carregava apenas uma bomba submersa avaliada em cerca de R$870, sendo que o frete cobrado aí por ele era no valor de R$4.000. E um jovem de 17 anos morreu após se afogar em um lago artificial na tarde de ontem, no setor Cristina Parque, em Morrinhos. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, a vítima ficou aproximadamente 20 minutos debaixo d'água. De imediato, uma equipe iniciou as buscas superficiais nas proximidades da margem. A corporação informou que também foram realizadas buscas por mergulhadores especializados. Segundo o bombeiro, o adolescente foi encontrado sem sinais vitais por volta de 5h45, a cerca de 10 metros da margem e 3 metros de profundidade do lago artificial. Nota fiscal Goiana sorteia R$200 mil em prêmios hoje. Quem traz a informação é a Juliana Carnevale. É aquela situação. Quer o CPF na nota, senhor? Nesta quinta-feira, dia 27, às 10 horas da manhã, a Secretaria da Economia realiza o sorteio do programa Nota Fiscal Goiana, com prêmios que totalizam R$200 mil. São mais de 3 milhões de bilhetes concorrendo aos prêmios em dinheiro. Os sorteios vão contemplar 158 sortudos com prêmios de 50 mil, 10 mil, 5 mil, R$1.000 e também R$500. Os nomes dos vencedores serão divulgados no site da Secretaria da Economia e da Nota Fiscal Goiana logo após o sorteio. Para participar do programa é simples, basta ter se cadastrado no Nota Fiscal Goiana e solicitado o CPF nas notas fiscais. O programa Nota Fiscal Goiana tem como objetivo conscientizar sobre a importância de exigir o documento fiscal em todas as compras, contribuindo para o combate à sonegação fiscal e para o bem da sociedade. E tem mais. Quem participa dos sorteios ainda pode receber até 10% de desconto no IPVA. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08 agora. E o Botafogo está muito perto de fechar a contratação do lateral direito Matheus Ponte, titular da seleção sub-20 do Uruguai, atual campeã mundial da categoria e do Danúbio. Os valores já foram acertados com a equipe uruguaia e os clubes acertam os últimos detalhes para fechar o negócio. A lateral direita é uma das principais prioridades de reforço do Glorioso na janela, que hoje tem apenas o argentino Leonel de Plácido. Opção no setor após a lesão com o camisa 2 Rafael no joelho, que só deve voltar a jogar em 2024. Ponte é tratado como uma promessa no futebol uruguaio. Na seleção sub-20, ele foi titular durante a campanha do vice-campeonato do Sul-Americano e no título da Copa do Mundo, ficando de fora da semifinal e da decisão por conta de uma lesão. Treino da seleção é marcado por despedidas e discurso de Marta. Daniela Esperon traz os detalhes. O treino da seleção feminina desta quarta-feira foi marcado por despedidas. Aline e Tainara, duas jovens jogadoras, entraram na convocação para a Copa do Mundo Feminina como suplentes e se emocionaram na despedida e já retornaram ao Brasil. Durante a despedida, Marta fez um discurso carinhoso e agradeceu as atletas. A gente só tem a agradecer a vocês, a gente vai ficar com muita saudade, mas sabendo que vocês vão seguir com a gente, mesmo que não estejam aqui fisicamente, mas vai estar presente nas nossas memórias e no nosso coração.
E a gente vai seguir juntas, como sempre foi e sempre tem que ser assim, do começo ao fim. Vale destacar que a Angelina também integrava a lista das 3 suplentes na seleção feminina, mas a meio-campista integrou o grupo principal depois da lesão de Nicole. A atacante sofreu uma torção séria no tornozelo. Agência Rádio Web com informações da seleção feminina, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10. E a Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul divulgou em seu boletim semanal da Casa Rural, indicando novos reportes sobre as lavouras do estado. De acordo com o levantamento, a colheita da segunda safra de milho avançou para 8,7% até a última sexta-feira. Esse patamar é inferior aos 17,2% da safra passada e aos 22,8% da média das últimas 5 temporadas. A colheita está lenta no estado, com a expectativa de que o pico da colheita ocorra a partir do dia 4 de agosto. Nesse período, grande parte da produção estará em estágio avançado de maturação, é o que destacou a FamaSul. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h11, 7h11. Governo propõe medidas para facilitar crédito aos estados. Yuri Hudson traz os detalhes. O Ministério da Fazenda anunciou nesta quarta-feira um pacote de medidas que vai facilitar o crédito aos estados e municípios. Essas 24 propostas foram chamadas de novo ciclo de cooperação federativa. A intenção do governo federal é promover mudanças na lei de responsabilidade fiscal e também nas regras do chamado regime de recuperação fiscal, aquele programa de assistência aos estados endividados. O pacote prevê ainda medidas de fomento a parcerias público-privadas e a revisão dos limites de operações de crédito. Um dos pontos que mais interessam os estados endividados são as alterações através de uma lei complementar no regime de recuperação fiscal. A medida visa reduzir a burocracia no controle e fiscalização do regime, abrindo então espaço para que os estados, sob esse regime, possam acessar garantias da União para projetos e parcerias público-privadas. Focando nos municípios menores com menos de 200 mil habitantes, o governo vai liberar crédito com o aval da União. Atualmente, só os municípios maiores com mais de 1 milhão de habitantes podem se beneficiar desse tipo de crédito. O valor mínimo das operações também muda, de 30 para 20 milhões de reais, assim facilitando o acesso de cidades menores. O Ministério da Fazenda também autorizou que instituições financeiras realizem operações de crédito com foco a medidas de fomento de parcerias público-privadas e concessões. As mudanças propostas especialmente no regime de recuperação fiscal precisarão ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. 7h13. Logo após o intervalo, temperatura em Goiás pode chegar a 37 graus no dia de hoje. E o Ministério retoma a saúde na escola com investimento de 90 milhões de reais. Destaque também para as notícias locais, não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h20, 7h20, estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do Jornal Verde Vale. O presidente Lula passou por uma intervenção médica no dia de ontem para alívio de dores na região do quadril direito. O procedimento foi realizado sem intercorrências e até amanhã, aliás, até hoje, dia 27, Lula deve cumprir a agenda na residência oficial, o Palácio da Alvorada. Ele tem artrose na cabeça do fêmur, que é o desgaste da cartilagem que reveste as articulações e vem se queixando de dores com mais frequência. O presidente deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em Brasília na manhã de ontem e passou por uma denervação percutânea, que é uma infiltração de medicamentos na raiz nervosa para a redução da dor. Trazendo mais informações, Mato Grosso do Sul retoma a saúde na escola. Aliás, Ministério da Saúde retoma a saúde na escola com investimento de 90 milhões. Priscila Mendes traz os detalhes. O Ministério da Saúde publicou na última terça-feira uma portaria que destina mais de 90 milhões de reais para os municípios que aderirem ao programa Saúde na Escola.
O ciclo de 2023 e 2024 da iniciativa bateu recorde de adesões, com 99% das cidades brasileiras habilitadas. A nova edição expande o alcance das políticas de saúde, que na gestão passada limitou os indicadores a pautas como alimentação saudável, prevenção de obesidade e promoção de atividade física. Dentro das escolas, o programa agora também vai focar na prevenção de violência, acidentes e de doenças sexualmente transmissíveis, além de promover uma cultura de paz, direitos humanos e saúde mental, sexual e reprodutiva. O objetivo é desenvolver plenamente a cidadania e saúde dos educandos, com a redução da evasão escolar e da frequência intermitente na sala de aula por problemas de saúde. A previsão é de que mais de 25 milhões de estudantes tenham assistência. A portaria define critérios para os valores repassados conforme as necessidades dos estudantes da educação básica em cada cidade. Municípios podem receber R$1.000 a mais a cada grupo de 1 a 800 estudantes das creches públicas e conveniadas do município, escolas rurais, escolas com alunos em medidas socioeducativas e escolas que tenham pelo menos metade dos alunos matriculados pertencentes a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h22. E Goiânia tem previsão de umidade relativa do ar variando de 22% a 75% nessa quinta-feira. A porcentagem longe da ideal, que é de 60%, indica atenção entre 21% e 30%, mas está próxima de alerta, que é entre 13% e 20%. A informação é do Cimego. Em relação à temperatura, a capital deve registrar mínima de 17 e máxima de 29. Segundo o Cimego, o sol nascerá às 6h43, aliás, já nasceu. E a previsão é que ele se põe às 18h03. Em relação ao estado, a região oeste poderá ter um calor intenso de até 37 graus. A mínima prevista é de 17 graus, enquanto a umidade varia de 19% a 75%. Em sequência, as regiões norte, central e leste também devem ter altas temperaturas, de 18 a 35 graus, 16 a 33 e de 13 a 32 graus, respectivamente. A umidade relativa do ar nesses locais deve variar de 22% a 75% nos dois primeiros e 26% a 75% no terceiro. Por fim, a região sul terá um clima de 14 graus a 31, com umidade relativa do ar entre 26% e 75%, enquanto o sudeste alterna de 15 a 31 graus e de 20 a 75% a umidade relativa do ar. Aqui em Mineiros, a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima de 16, a máxima de 31 graus para o dia de hoje. A umidade relativa do ar está entre 20 e 48%, de acordo com o Clima-Tempo. E o governo do estado dá início à revitalização de prédios da Praça Cívica. Lucas Xavier faz um balanço dessa ação. Uma boa notícia para a preservação do patrimônio histórico e arquitetônico de Goiânia. Os prédios do Centro Cultural Marieta Teles Machado e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, ambos localizados na Praça Cívica, vão passar por revitalização em suas fachadas externas. As obras já foram iniciadas graças a um importante investimento do governo de Goiás no valor de R$3,5 milhões de reais. Além de novas cores, os prédios vão receber cuidados especiais, incluindo reparos em rachaduras, marquises e pingadeiras. O cronograma de revitalizações de prédios públicos do estado inclui também a reforma do Palácio das Esmeraldas, com previsão de início das obras ainda neste ano. Também estão previstas a restauração do prédio principal da antiga Procuradoria-Geral do Estado e a restauração do Museu Zoroastro Artiaga, que estão programadas para o primeiro semestre de 2024. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h25, o técnico Renato Portaluppi confirmou a permanência de Luis Soares no Grêmio até dezembro. Antes do duelo com o Flamengo, logo mais na Arena, o comandante revelou que a novela mexicana sobre o futuro do jogador se encerrou na noite de terça-feira. Aliás, o jogo já aconteceu. Soares, esteve em campo, inclusive pela semifinal da Copa do Brasil. O ídolo gremista cravou a permanência de Soares em Porto Alegre até pelo menos dezembro. A reportagem adiantou na manhã de ontem que havia bastante otimismo nos bastidores pela sequência do camisa 9. O clube gaúcho bancou a postura de não facilitar a liberação do uruguaio.
Agora 7h26. Espanha e Japão vencem e se classificam para as oitavas de final. Janaína Oliveira traz os resultados. Giro da Copa. Quarta-feira de muitos jogos pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. O primeiro foi disputado ainda de madrugada entre o Japão e a Costa Rica. Vitória da seleção japonesa, 2-0, com gol da Naomoto e da Fujinor. Com o placar, o Japão conquistou a classificação antecipada para as oitavas de final. E quem também já garantiu vaga na próxima fase da competição foi a Espanha, que goleou a Zâmbia por 5-0. Tereza Albideira abriu o placar. Jennifer Hermoso marcou 2 e Alba Redondo fechou a goleada com mais 2 gols. Pelo grupo C, as seleções Japão e Espanha, que já estão classificadas, se enfrentam na próxima segunda-feira para decidir quem fica com a primeira posição do grupo. E também jogaram nesta quarta Canadá e Irlanda. De virada, a seleção canadense venceu por 2-1. A Irlanda abriu o placar logo nos primeiros minutos de jogo, com um gol olímpico da McCabe. O Canadá empatou com um gol contra no primeiro tempo e no segundo tempo virou com um golaço da Leon. E hoje ainda se enfrentam Estados Unidos e Holanda às 10 horas da noite, horário de Brasília. Copa do Mundo Feminina 2023. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h28. E os futuros da soja seguem operando com estabilidade sem direção na Bolsa de Chicago na tarde de ontem. Perto das 13h55, os primeiros vencimentos testaram ganhos mais expressivos, como setembro subindo 12 pontos para chegar a $14,63 por bushel. Mas novembro, que é o mais negociado no momento, subiu apenas 2,75 pontos para $14,22 por bushel. A oleaginosa sente ainda a pressão dos mercados vizinhos, em especial do trigo, que perde mais de 5% na tarde de ontem, acentuando seu movimento de realização de lucros depois de altas fortes nos últimos dias.